uma pequena meditação. Essa vai guiar uma harmonização para a gente realmente estar bem presente no aqui e agora, para poder desfrutar o máximo possível desse momento. Obrigada, Julie. Boa noite a todos, a todas. Realmente é uma alegria estar aqui nessa noite de hoje. E vamos silenciar um pouco e eu os convido para buscar uma posição confortável, onde vocês estejam sentadas, sentados. Buscando uma postura sem rigidez, uma postura onde você possa deixar a cabeça alinhada, a coluna que está ereta e relaxada. E dessa maneira, com os olhos fechados, colocar sua atenção na respiração. O ar que entra e sai pelas suas narinas, trazendo a energia que está no ar para dentro dos nossos corpos. E dessa maneira, vamos permanecer uns instantes em silêncio. E eu os convido a voltar desse momento de silêncio, fazendo uma respiração profunda, abrindo seus olhos devagar e mantendo essa presença. Durante o nosso encontro de hoje, a aula aberta da Universidade do Propósito. Julie. Que delícia, Pri. Então, para apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero chamar o Tiago Dantas,
que é que é o fundador da Florescentia, que é mentor da Universidade do Propósito, é o nosso reitor dessa universidade aí. E, enfim, tem algo que me toca muito, que é o fato de que temos o privilégio de ter pessoas muito especiais como amigos. A gente está chamando o Thiago para apresentar o Gu, não só porque ele é, né, esse ser especial na nossa universidade, mas porque ele é amigo do Gustavo também. E nada melhor do que amigos para apresentar amigos. E antes de dar a fala para o Ti, eu queria dizer também que durante a fala do Gu, quem quiser fazer perguntas no chat para o Gustavo é super bem-vindo, que no momento propício, o Gustavo vai responder essas perguntas também. Vai lá, Ti. Pessoal, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui hoje, começar o ano dessa forma, né? Trazendo conteúdo de qualidade, trazendo histórias verdadeiras, porque eu sinto que a vida real é o que sintoniza, né, com o coração. E eu, na verdade, encontrei algumas vezes, né, com o Gustavo. A gente assim não convive, né, diariamente, mas eu gosto muito do Gustavo e sintonizo com o pensamento dele. Então, na verdade, eu não queria me estender, né? Quando a Júlia perguntou, você gostaria de apresentá-lo? Eu falei, eu gostaria de apresentá-lo, né, Gustavo? Queria te desejar as boas-vindas. Queria dizer assim, começar agradecendo pela sua presença aqui no nosso grupo, na nossa comunidade. Seja muito bem-vindo aqui, viu, nessa união de pessoas em torno desses temas tão importantes no momento atual, que é o propósito e a prosperidade. E aí, como a Júlia já falou, então a gente procura trazer pessoas que inspiram a gente. Então, você é uma das pessoas que inspira muito a gente, né? Então, uma honra ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. E agora, passo a palavra para você. Bem-vindo, de coração mesmo. Ok? Obrigado, Ti. Bom poder te rever aqui, poder te escutar. Obrigado, Júlia. Obrigado, Ana, pela sintonização que me ajudou a dar uma centrada. Boa noite, pessoal. Uma honra poder estar aqui com vocês. E quero fazer um pedido aqui antes de começar. Se for possível, quem puder, de abrir a câmera para que eu possa ver também com quem eu estou falando, né? Eu acho que fica muito mais interessante até que seus colegas aqui também possam te reconhecer, enfim, e a gente poder ter uma experiência um pouco mais pessoal e menos quadrada, já que essa sala aqui já é quadrada, né? Então, se a gente puder pelo menos ver quem está, ver um pouquinho mais de vida, eu acho que ajuda bastante. Bom, o meu compromisso aqui é de honrar o tempo de vocês e fazer o bom uso da palavra e tentar compartilhar algumas coisas que podem ser úteis na caminhada de vocês e eu espero poder contribuir com o que eu tenho de melhor aqui. Não tenho uma fórmula para dividir com vocês, não tenho segredos de sucesso, não tenho nada além da minha própria história. E a minha história, então, é o que eu vou dividir com vocês. Muito consciente de que a minha história traz muitos recortes de privilégio e de coisas que só puderam acontecer pela história que eu tive, pela vida que eu vivi, e que não necessariamente se aplica a todo mundo. Então, eu quis fazer esse parênteses aqui só para que ninguém pense que, porque o Gustavo fez, então eu tenho que fazer igual. Eu acho que cada um tem a sua própria história e é um pouco sobre isso que eu quero falar, tá? Então, o que eu pretendo é trazer um pouquinho da verdade aqui sobre o que sobre a minha vida, sobre o que eu vivi, sobre o que eu aprendi. Tentar desconstruir um pouco algumas ideias, talvez, muito ilusórias ou fantasiosas sobre o propósito e tentar falar de uma maneira bem pé no chão, assim, sobre aquilo que eu acredito, que é o propósito,
e o que a gente pode fazer, o que cada um pode fazer, ou pelo menos o que eu fiz para conseguir chegar um pouco mais perto disso, né? E hoje, então, eu peço perdão, assim, eu não estou na minha melhor vibração, assim, eu tive um dia bem desafiador, né? Eu estava muito animado para estar aqui nesse encontro hoje, no final de semana já, mas eu passei o dia todo no hospital, acompanhando meu pai foi internado, então eu saí do hospital para voltar para cá para honrar o compromisso aqui com vocês. Então eu não estou na minha melhor vibração, mas ao mesmo tempo eu sinto que vai ser importante porque eu vou estou bastante emocionado hoje, né? Então eu quero conseguir transmitir essa emoção, assim, esse canal que se abriu dessa forma para compartilhar aqui com vocês algumas coisas e falar até sobre essa relação com meu pai que tem muito a ver, influenciou muitos dos meus conflitos, muitos dos meus aprendizados nessa busca por trabalhar com aquilo que eu gosto, por viver daquilo que eu amo, né? Então vamos lá. Eu começando um pouquinho do meu histórico, né? Eu venho de uma família muito bem estruturada, assim, que sempre me deu muito apoio, né? Então, eu tenho os meus pais casados até hoje, o que é quase uma raridade, né? Meus pais estarem juntos até hoje. Então, uma família bem estruturada, bem unida, uma família grande, muitos tios, muitos primos, e sempre tive muito amor, assim, muito apoio dos meus pais nas coisas que eu me propus a fazer. Claro que muitas vezes com certos conflitos, mas de certa forma meus pais nunca me impediram de viver aquilo que eu tinha vontade de viver, né? E talvez o primeiro exemplo disso, assim, né? Hoje eu tava vendo, nesse final de semana eu estava acompanhando o futebol ali, né? O jogo do Palmeiras e tal, né? Então, e depois eu fui ver nos grupos o que estava rolando, nos grupos dos meus amigos e tal, e eu vi vários amigos postando mensagens sacaneando os palmeirenses e tal, e fazendo piada. E aí, num grupo dos meus primos, eu vi, assim, duas mensagens que me chamaram muita atenção, assim, né? Dois primos meus que têm filhos muito pequenos, bebês, postando a foto deles com a camisa do São Paulo já. E aí eu falei, cara, olha que doido, né? O ser humano nem veio para o mundo direito aqui, já tem uma escolha feita para ele, né? Já escolheram para ele, ó, você vai se chamar tal, você vai vestir essas roupas e você vai torcer para esse time aqui. E o mais curioso é que isso acontece com todo mundo, né? Não é algo que é muito raro, assim. As crianças nascem, o pai ou a mãe já escolhe o time que ele vai nascer e ele já colocou ali uma expectativa, né? E por que eu estou contando isso? Porque eu fiz uma escolha, quando criança, de torcer para o time diferente do meu pai. O meu pai sempre foi corintiano, roxo, de ir em estádio e tal, e eu escolhi torcer para o São Paulo. E aí acabei, para quem entende de futebol, peguei carona ali no começo dos anos 90, né? Do sucesso que o time tinha, então foi uma escolha que foi feita meio que sem saber o que eu queria, e de repente acabou se firmando e aquilo seguiu para o resto da minha vida, né? Mas meu pai, apesar de ter ficado chateado, ele nunca se colocou no caminho, assim, de falar assim, não vai poder e tal. Ele aceitou a minha escolha, e aí eu estou contando essa história porque isso aconteceu em diversos momentos da minha vida, onde eu fiz algumas escolhas que não eram as escolhas que os meus pais necessariamente preferiam que eu escolhesse, mas que, bom, tudo bem, já que você está escolhendo isso, não é o que eu gostaria, mas tá bom, é a sua vida, você faz o que você acha melhor, né? Isso foi acontecendo na minha escolha de fazer faculdade de administração e não, por exemplo, fazer faculdade de medicina, que é a faculdade que meu pai fez, né? Sempre tem essa pressão de filho de médico tem que ser médico. Eu fazer faculdade de administração, depois comecei a trabalhar no mundo corporativo, e no mundo corporativo comecei a ir bem, assim, ser promovido, ter oportunidades, e aí logo decidi que não era aquilo que eu queria, e eu queria sair do mundo corporativo. Meus pais, pô, será que é isso mesmo? Você está se precipitando um pouco, está indo bem? E eu falei, não, é o que eu quero, eu sinto que eu preciso de algo diferente e eu vou buscar, né? Então, minha vida sempre foi feita por essas escolhas de, putz, não é isso, cara, não é isso, tem alguma coisa que eu quero que não é desse jeito, e um conflito gigantesco comigo mesmo de, puxa, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Será que eu vou desagradar as pessoas? Será que
Meus pais vão ficar chateados? Será que os meus amigos vão ficar chateados? Muitas das escolhas que eu fiz demoraram mais do que eu gostaria, porque eu ficava meses, às vezes anos, nesse conflito de será que eu devo, será que eu não devo, será que eu posso, será que eu não posso, será que eu estou certo, será que eu estou errado, será que eu estou viajando, será que eu não estou viajando? E eu acredito que muitos de vocês devam vivenciar, experienciar isso nessa busca por propósito. Porque a verdade é que a maioria de nós não foi instruído da forma adequada para que nós pudéssemos ser livres, né? Desde essas escolhas, como eu falei, do time de futebol, do que você deve fazer, o que menino faz, o que menina faz, que faculdade que você pode fazer, como é que você tem que se comportar, quem podem ser os seus amigos, quem não podem ser os seus amigos, o que você vai estudar na escola, que livro que você vai ler, todas as escolhas foram feitas por você, para você, por alguém. Que livro que você vai ler, o que você tem que estudar, quais capítulos você vai ter que ler, né? Então, toda essa estrutura que a gente tem em sociedade não estimula um ser humano a ser livre, a descobre quem é você e o que você veio trazer de único para esse mundo, né? Não, vai seguir o caminho que o teu pai seguiu, vai seguir o caminho que o teu tio seguiu, vai seguir o caminho que vai dar mais dinheiro, porque o medo rege as relações, né? Então, os pais têm muito medo dos filhos fracassarem, dos filhos passarem fome, dos filhos ficarem sem dinheiro. E aí, dentro daquela estrutura, daquela arquitetura mental que os pais têm, que cada pai tem, ou cada pai, cada mãe, cada tio, cada avô, é projetado numa criança, né? E no nosso desejo de sermos amados, de sermos compreendidos, a gente acaba abrindo mão da nossa própria individualidade para viver uma vida que não necessariamente é a vida que a gente gostaria de viver. Então, eu logo cedo percebi isso, né? Com 17 anos entrei na faculdade de administração, 18 anos comecei a trabalhar, aos 24 anos eu já pedi demissão do mundo corporativo. Hoje eu estou com 37 anos, né? Só para vocês terem uma referência, assim. Então, 13 anos atrás eu pedi, quase 14 anos atrás eu pedi demissão do mundo corporativo e falei, e agora? O que eu vou fazer? E eu não sabia muito bem o que fazer, porque eu não conhecia nada além daquilo que eu já conhecia. Meio óbvio isso, né? Mas eu só conhecia aquilo que eu conhecia. Então, o que eu vou fazer? Eu falei, não sei o que é, mas não é isso. Então, se não é isso, eu tenho que procurar alguma coisa, né? Porque senão as minhas escolhas iam ficar muito limitadas. E não era nada daquilo que eu conhecia, era alguma coisa diferente. E esses questionamentos me levaram para o caminho do autoconhecimento, onde eu entrei numa busca espiritual, de ler livros de espiritualidade, começar a praticar meditação, praticar yoga, coisas que me faziam muito bem e acalmavam um pouquinho daquela angústia que eu sentia de estar vivendo uma vida que talvez não fosse a vida que eu gostaria de estar vivendo. Apesar de sempre ter gostado dos trabalhos que eu passei e das pessoas que eu pude conhecer no meio do caminho, né? Mas sabe quando, putz, não é isso. Eu acho que vocês sabem daquilo que eu tô falando, né? Aquele sentimento de, cara, tem alguma coisa a mais aqui, mas eu não sei o que é. E aí eu conversava com as pessoas ao meu redor e ninguém conhecia esse mundo que eu queria desbravar, né? As pessoas que conviviam comigo conheciam o mesmo mundo que eu. Então, como é que elas iam me ajudar? Me apresentando um mundo que elas mesmas não conheciam. Então, acabava que eu entendia que tinha que ser uma jornada individual, assim, sabe? Que eu falei, cara, não dá para contar com essas pessoas porque elas não sabem o que eu estou sentindo. Elas não compreendem o que eu estou sentindo, assim. Elas não entendem a tristeza que eu sinto quando eu coloco a cabeça no travesseiro. Por mais que a minha vida externamente pareça ótima, elas não sentem o que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo, né? Essa busca por compreender o que eu estou sentindo sempre foi a minha bússola, de compreender o que está aqui dentro, o que é isso, o que é isso que tá vivo aqui dentro de mim, o que é isso que faz meu coração acelerar quando eu ouço sobre algum assunto que me interessa, e o que é isso que faz o meu coração fechar quando eu sinto que é um tema que eu não gosto, ou quando alguém vem com alguma imposição daquilo que eu deveria gostar ou deveria fazer, por que isso acontece dentro de mim? E aí foi esse caminho que eu fiz, de tentar me compreender, sabe? De compreender as minhas emoções, de compreender os meus sentimentos e me orientar por quando aqui eu me sinto bem, quando eu me sinto leve, quando eu me sinto um pouco mais expandido, acho que pode ser um bom caminho, e quando eu sinto pesado, quando eu fico mais retraído, que talvez não seja esse caminho.
falando agora parece fácil, né? Mas eu sei que eu não fazia ideia do que era isso aqui, porque durante muitos anos eu vivi, assim, do pescoço para cima, eu digo, sabe? Tipo, era só cabeça, só razão. Não conseguia sentir muito bem o que estava acontecendo, mas eu busquei investigar, né? Busquei compreender tudo isso. E aí, em determinado momento, nessa busca, né, por busca espiritual, por compreender a vida, compreender a existência, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, será que é isso que eu vim fazer aqui, será que é isso que eu vim para viver, será que a vida tem que ser mesmo assim, ou será que tem algo a mais? Eu me questionava muito, muito, todos os dias, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Eu acho que essa é a pergunta mais importante que cada um pode fazer, quem sou eu? Todos os dias. Então, nas minhas meditações eu medito quem sou eu, para me lembrar, né, de quem eu sou realmente. E aí eu acabei encontrando muitos profissionais assim que eu seguia, autores de livros que falavam sobre missão, sobre propósito, coaching, todas essas coisas. E aquilo, eu falei, nossa, é isso, eu preciso descobrir a minha missão, eu preciso descobrir meu propósito e tal. Fiz processos de coaching e tal. E eu sempre travava e sempre interrompia os processos na mesma etapa, que era assim, escreva a tua frase, a tua declaração, a tua missão, aquilo que você veio fazer no mundo. Eu falava, beleza, eu vou escrever e tal, então eu vim aqui, a minha missão é ajudar pessoas, contribuir para um mundo melhor e tal. E aí falava, é isso, colocava no post-it, deixava na parede do meu mural ali, colocava no espelho do banheiro, e aí passavam uns dias aqui não queria dizer absolutamente nada para mim, né? Aí de novo, aí passava um tempo e tal, aí eu conhecia outro profissional que falava, não, porque você não fez direito a metodologia X, que nessa metodologia você vai encontrar propósito e tal, e cara, era sempre a mesma coisa, aí eu falei, cara, não funciona para mim isso aqui. Justamente por aquela bússola interna, entendeu? Eu falei, cara, eu escrevi essa frase aqui, tá legal, mas não, sabe, sendo bem sincero, eu não acredito nisso, né? E aí eu falei, cara, eu vou viver a minha vida sem saber o que é esse meu propósito aí, sem saber o que eu tenho que fazer, sem saber qual é a minha missão, e vou fazer o melhor que eu posso. Se eu fizer o melhor que eu posso, eu acho que vai ser um bom indicador, sabe? Fazer o melhor que eu posso, tentar ser o mais sincero, tentar ser o mais honesto, tentar ser o mais verdadeiro. Isso foi me levando a alguns entendimentos interessantes, assim, de que é muito mais simples, sabe? É muito mais simples do que a maioria das pessoas pinta, é muito mais simples do que a maioria das pessoas colocam em metodologias, que é basicamente a busca por uma vida com significado, busca uma vida com propósito, uma vida com sentido. E uma vida com sentido é uma vida que tem que ser sentida, não uma vida que tem que ser pensada. E esse propósito que eu buscava era um propósito pensado, mental, palavras organizadas, mas não era um propósito sentido. Então eu não vivia uma vida com sentido, eu vivia uma vida pensada. E eu falei, tá bom, como é que eu faço para viver isso aqui, para sentir de fato? Eu não sabia o que era sentir, né? E aí o meu processo foi muito de usar a escrita como uma ferramenta de expressão minha, para eu mesmo me compreender. Eu lembro que um dia eu estava muito angustiado assim na minha vida, porque depois que eu pedi demissão do banco corporativo lá, com 24 anos, eu comecei a empreender, né? E aí eu passei vários anos como empreendedor, empreendi em diferentes negócios, diferentes projetos e tal. E sempre foi muito legal, mas ainda não era aquilo, né? Ainda sentia que não era aquilo. Aí um dia de muita angústia, eu cheguei em casa, abri meu computador, comecei a escrever e eu senti que pela primeira vez na minha vida eu estava sendo verdadeiro comigo mesmo, assim, que era assim, escrevendo que eu, cara, tô desesperado, não sei o que fazer, não sei como lidar com a minha vida, eu preciso de alguma ajuda. Eu abri o meu computador, comecei a escrever, comecei a vomitar palavras, e foi um fluxo muito incrível, assim, porque eu estava tão entupido, eu acho, sabe? Era tanta coisa guardada de tantos anos que quando eu comecei a escrever, eu escrevia, e eu não conseguia parar de escrevia, e quando eu vi, eu tinha escrito um livro. Meu primeiro livro, Uns Dias de Despertar, veio desse flow maravilhoso, dolorido, que eu chorei mais do que na minha vida inteira, naqueles 11 dias, e eu me senti super livre, assim, de, cara, quanta coisa eu tinha guardado aqui, e quanta coisa eu tenho vontade de dizer para as pessoas, sabe? Depois de tudo isso, assim. E aí eu comecei a tomar coragem de compartilhar as minhas ideias na internet.
e fui compartilhando no Facebook, né? Então, na época, meu Facebook era o quê? As pessoas que me conheciam do trabalho, da faculdade e da escola, e de algumas viagens que eu tinha feito, e amigos de amigos, assim. Então, eram essas pessoas que estavam lá, né? E aí eu ia escrever, falar, nossa, eu vou escrever isso aqui. Eu comecei a escrever coisas sobre espiritualidade, né? Que era o assunto que estava mais vivo ali. Comecei a escrever coisas sobre espiritualidade, e aí eu falava, nossa, mas se eu escrever isso aqui, o meu ex-chefe vai ler isso aqui. E falei, putz, mas o que ele vai pensar se ele ler isso aqui, né? E eu falei, não vou escrever. Aí eu deixava. Falei, não, mas se eu escrever isso aqui, cara, meus amigos da escola vão ler isso aqui, né? E aí eu falava, não vou escrever. Eu ficava nesse... Falei, eu quero saber, vou escrever. Tomei coragem, falei, vou escrever, vou compartilhar e vamos ver o que dá. E eu fui tomando coragem, sabe? Aos poucos eu ia compartilhando uma história, um aprendizado, e aí eu via que as pessoas que me conheciam mais de perto achavam estranho, e algumas pessoas gostavam mais, tá? Mas eu me sentia bem fazendo. E eu falei, nossa, isso é muito bom para mim, assim, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo forte, tô me sentindo vencendo bloqueios, vencendo barreiras, superando esses medos, superando esse medo da crítica, fui me libertando aos poucos, sabe? Aos poucos eu fui meio que colocando as asinhas de fora, assim, para ser eu. E aí uma vez que bom, meu ex-chefe já leu esse aqui, então o próximo ele não vai achar tão ruim porque já venci uma primeira barreira, né? Minha mãe já teve contato agora com essa informação, então agora eu vou passar por isso. E foi esse processo que eu fui construindo, sabe? De me vulnerabilizando, de contando coisas difíceis sobre o meu próprio processo de desenvolvimento, sobre as minhas dores, sobre as minhas emoções, sobre as minhas angústias, jogando na internet e vendo que algumas pessoas estranhavam, mas outras pessoas gostavam, se identificavam e sentiam que o que eu escrevia ajudava, né? Então eu falei, cara, não vou ficar prestando muita atenção nessas pessoas que não entendem isso, ou que não gostam, ou que me julgam, e vou colocar minha atenção e minha energia nessas 2 curtidas que eu tenho dessas pessoas que gostaram daquilo que eu estou fazendo, sabe? E eu fui treinando a minha mente para prestar mais atenção nisso, assim, a não ligar tanto para o que uma pessoa que eu já conheço pensa sobre isso, mas me inspirar e me incentivar pelo retorno positivo que eu tinha de algumas poucas pessoas que eu podia contribuir, né? E aí foi muito rápido, assim, porque em algumas semanas as coisas começaram a andar num ritmo muito maravilhoso, assim, a vida passou a ser muito generosa comigo cada vez que eu conseguia ser vulnerável e ser verdadeiro nas redes sociais. Eu lembro que eu escrevi um texto e aí eu criei uma métrica que era assim: se eu não estou nervoso para compartilhar, então esse texto não está bom. Então eu vou ter que reescrever ou eu não vou publicar ele. E aí eu só compartilhava aqueles textos que faziam a minha mão tremer na hora de apertar o botão publicar, sabe? Quando eu estava nervoso, eu falei, é isso. E aí eu entendi que esses textos que são mais, que eu tenho um pouco mais de resistência, que tem um pouco mais de medo, eles são muito mais carregados de vida. Eles são muito mais carregados de energia e isso ajuda muito na propagação da mensagem, né? Então eu inventei assim que eu fui desenvolver uma espécie de marketing vibracional, assim, né? Que a vibração das minhas palavras era mais importante do que patrocinar os posts ou de fazer na técnica e na métrica e, enfim, no SEO e todas essas coisas que acabam atrapalhando e bloqueando muito a expressão, né? Eu falei, eu vou ser o mais verdadeiro possível, se eu puder ser verdadeiro, vai. E funcionou super legal para mim, assim, a vida foi me retribuindo de formas muito maravilhosas e eu passei a ser convidado, né, para falar mais sobre aquilo que eu acreditava, enfim, tive muitos benefícios dessa coragem que eu tive, assim, de me colocar, de me expressar e tudo mais, né, coisas que eu nem imaginava, que eu jamais imaginava que eu poderia ter, foram acontecendo, né, de falar para bastante gente, para públicos muito grandes, em eventos com marcas conhecidas, fora do Brasil também, e eu falei, nossa, então é isso, então foi o entendimento de que eu estava correto, de que eu não estava viajando, de que eu não estava louco, de que eu não era extraterrestre e de que aquilo fazia sentido para mim, porque olha o que está acontecendo, né? Então tá funcionando. E esse foi o meu primeiro parâmetro, assim, para entender que era isso. Eu conseguia ajudar algumas pessoas e até então eu não ajudava ninguém. Então, de repente, eu ajudava, sei lá, 2, 3, 5 pessoas. Pô, já estou ganhando, né? Já está sendo bom, assim, já está
estou fazendo o bem, eu acho, porque essas pessoas estão sendo ajudadas, não estão dizendo que estão sendo ajudadas por aquilo que eu escrevi, né? E aí depois os convites, né? Então foram reforços positivos. Mas eu ainda não ganhava dinheiro, que aí é uma questão que eu acho que é importante, que trava muita gente, né? Eu ainda não ganhava dinheiro com isso, assim. E como é que eu faço, né? Eu ganhava, assim, ganhava um dinheiro para participar de alguns eventos, mas não era algo que você imagina viver o propósito, você imagina viver com prosperidade, com abundância, né? E não viver num perrengue, assim, que eu vivia, assim, tipo, as contas fechavam ali e tal, mas era sempre, tipo, putz, sabe, eu ganhando o dinheiro do mês ali e tal. E foram alguns anos nesse processo, né, de tentar, assim. E aí que entra a importância do autoconhecimento, sabe? A importância do autoconhecimento, porque eu fui vendo que tinha muitas crenças que eu carregava que me impediam de prosperar, né? Desde, tipo, de achar que, quem trabalha fazendo o que ama não ganha dinheiro, é proibido, você falar sobre espiritualidade tem conflito com dinheiro, todas essas coisas que acho que vocês já devem ter passado, né? Mas não ficar só no raso, no superficial dessas crenças padrão, assim, de ser honesto comigo mesmo, assim, né? O que está acontecendo comigo, o que está me bloqueando, e ir investigando, ir falando mais sobre isso, tendo coragem de falar com os amigos, de ir atrás, de pedir informação, de pedir ajuda, né? De falar com amigos que tinham bastante dinheiro, como é que eles faziam para lidar com o dinheiro, de abrir conversa sobre isso. É desafiador. Tem gente que deve ficar nervoso, deve sentir já um frio na barriga só de falar, né? Não, vou ter que conversar com alguém sobre isso. E eu me propunha a ter essas conversas difíceis, assim, sobre temas que não eram confortáveis para mim, que eu tinha vergonha de falar, que eu tinha vergonha de que as pessoas soubessem que eu não estava rico como as pessoas imaginavam que eu tinha, porque eu já tinha feito tantas palestras e tal, né? Eu fui investigando isso, fui entendendo coisas muito, muito sutis, assim, muito profundas, né? Então, por exemplo, na relação com meu pai, assim, eu entendi um padrão que foi, nossa, uma baita virada de chave, assim, porque o meu pai nunca foi um cara muito amoroso, afetuoso, sabe? De me abraçar, de falar que me amava, de encostar em mim, de se interessar pelas minhas coisas. Era meio, tá bom, você está fazendo essas escolhas aí que eu não concordo, mas beleza, né? E as únicas vezes que eu sentia que eu me conectava mais com meu pai é quando ele vinha me ajudar pagando alguma coisa, assim, sabe? Ele queria me ajudar, ele me dava algum dinheiro ou me comprava alguma coisa. E esse era um padrão infantil que eu tinha, de um grande boicote que eu tinha de não prosperar, porque se eu prosperasse, eu não ia precisar mais do meu pai. E aí o único vínculo que eu tinha com ele era pelo financeiro, e aquilo ia se desfazer. E era uma forma inconsciente de eu estar ainda conectado com ele, né? O dia que eu entendi isso foi muito maravilhoso, assim, porque eu entendi que eu podia e eu não me permitia. E aí, quando eu passei a me permitir, né, as coisas foram mudando bastante para mim, financeiramente, assim, porque eu me sentia autorizado a ganhar dinheiro por mim mesmo, por mim mesmo. E aí, aquele medo que eu tinha de cobrar foi desaparecendo, sabe? Aquele medo que eu tinha de cobrar, de achar que eu estou cobrando caro, de achar que ninguém vai gostar, que vão falar que eu era mercenário, eram tudo coisas que eu mesmo ia criando para mim que me impediam de dar espaço, né? Então, esse foi só um exemplo daquilo que eu fiz. Foram várias coisas assim relacionadas a, a questão financeira que foram me ajudando a me desbloquear e acreditar que eu realmente posso, né? E aí que tá, eu realmente posso, não é realmente posso porque eu sou especial e as outras pessoas não. É porque todo mundo pode, né? É nosso direito, assim, a prosperidade, a abundância é nosso direito. E aí tem a ver com a gente mudar o nosso olhar também, para não enxergar o dinheiro, só o dinheiro como abundância, né? Mas de começar a valorizar as coisas que existem na vida e a suficiência das coisas, sabe? Para você dar um pulo da escassez para a abundância, você tem que passar pela suficiência. Não dá para dar um salto, né? Da escassez para a abundância. Você entende o quanto é suficiente. Quando você entende o quanto é suficiente para você, você se sente satisfeito. Quando você se sente satisfeito, você se sente grato. Quando você se sente grato, você não está na escassez e você começa a criar uma ponte para a abundância. Então, esse foi um outro entendimento que eu tive, assim, quanto é o suficiente para mim? E o suficiente em todos os aspectos, não só dinheiro, né? O suficiente na comida. Quanta comida é suficiente para mim, sabe? Às vezes eu comia aquele pedaço de pizza a mais e, pô, por que eu comi esse pedaço de pizza a mais? Porque eu não soube o quanto era suficiente para mim. Se eu soubesse quanto era suficiente, eu parava
Segundo pedaço, por que eu comi o outro, sabe? Quanto é suficiente de curtidas nas redes sociais? O que eu recebi é suficiente, não preciso de mais. Não preciso de mais seguidores, não preciso de mais curtidas, não preciso de mais dinheiro, não preciso de mais amigos, não preciso de mais elogios, não preciso de mais comida, não preciso de mais terra, não preciso de mais nada. O que eu tenho é suficiente. E aí começar a olhar e perceber que o que eu tinha sempre era suficiente, sempre foi suficiente para o que eu precisava, né? Foi uma grande mudança de percepção, assim, de falar, cara, eu tenho tudo que eu preciso, mesmo que as coisas não saiam como eu imaginava no começo, mas o que eu tenho é totalmente suficiente, né? Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente reza o Pai Nosso, a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão de hoje. Então não é o pão nosso do ano inteiro de 2022 me dai hoje. É o que eu preciso para hoje, né? Então, entendendo isso, entendendo que, pô, hoje eu recebi o que eu precisava para hoje. Amanhã eu vou receber o que eu preciso para amanhã. E depois, assim vai, né? Então, isso foi muito interessante, poder ressignificar a forma de lidar com o que eu queria, com o que eu desejava e com aquilo que ia acontecendo. E aí, voltando então para a parte de trabalho, né? Então, os convites foram aparecendo, as oportunidades foram aparecendo, e eu fui muito fluindo, assim, né? Naquilo que eu tinha vontade de fazer, naquilo que eu sentia que era o adequado, naquilo que eu sentia que era o correto, naquilo que eu imaginava que, pô, se eu fizer isso aqui, né? Dessa forma, eu acho que as coisas vão fazer mais sentido para mim, assim. Então, muitos dos trabalhos que eu realizo hoje, eu não pensei eles antes, eu não planejei eles antes, eles aconteceram e eu simplesmente fui embarcando naquilo que a vida ia trazendo como oportunidades, né? Então, por exemplo, um dos trabalhos que eu realizo hoje é a jornada de escrita intuitiva, que a jornada de escrita intuitiva aconteceu porque justamente várias pessoas começaram a entrar em contato comigo pedindo ajuda para escrever. E eu falava, não tem como ajudar você a escrever, porque eu nunca estudei sobre isso, não fiz faculdade de letras, nunca fiz curso de escrita, então não tem como fazer. Mas isso continuava aparecendo, sabe? E eu via que as pessoas pediam a minha ajuda, e falei, bom, deixa eu ver como é que eu posso ajudar. Aí eu fui tentando encontrar a forma como eu escrevia, compreender o meu processo de escrita para compartilhar com as pessoas. E foi fluindo super bem, e aí eu comecei a fazer mentoria com uma pessoa, com 2 pessoas, com 10 pessoas, com grupos, e aí já foram vários grupos que eu fiz, né, para poder oferecer esse trabalho e passar adiante. Né? Estou até vendo aqui o Fernando aqui que conheci lá na jornada de escrita, né? Então foi muito bonito assim ver, nossa, isso aqui aconteceu. Eu nunca pensei que eu poderia dar aula sobre isso. Nunca foi meu propósito de vida é inspirar, é ensinar as pessoas uma forma de escrever com o coração e que nunca ia conseguir fazer isso e colocar numa declaração, né? Um outro trabalho que eu faço, eu trabalho com os homens, né? Eu fundei um movimento chamado Brotherhood, que é basicamente para trazer homens para esse universo do autoconhecimento e ajudar homens no processo de desenvolvimento, acreditando muito na importância de uma nova cultura de masculinidade no Brasil e no mundo, né? E também não foi algo que eu planejei, assim, era algo que era um desejo do meu coração, assim, eu quero poder conversar sobre essas coisas que eu converso com as minhas amigas mulheres, com homens que também estejam nessa mesma busca que eu, sabe? E aí organizei um primeiro encontro, esse primeiro encontro foi fantástico, assim, eu aprendi muito nessa roda de conversa que eu fiz com homens, que eu falei, eu vou continuar fazendo, né? E eu sinto que todas as vezes que eu escolho um caminho que faz sentido para mim, né? Primeiro que eu me sinto feliz, né? Me sinto bem, me sinto expandido, né? Me sinto que é isso, vou dormir feliz. Mas sempre que eu entro nesse caminho, eu sinto que a vida me empurra e dá uma potencializada, assim, né? Então, o primeiro encontro de homens que a gente fez, um amigo fotógrafo foi tirar umas fotos maravilhosas, a gente compartilhou no Facebook, de repente eu comecei a receber um monte de mensagens sobre esse evento e fui convidado para dar uma entrevista no programa de rádio, na CBN, sobre masculinidade. E eu não sabia absolutamente nada sobre esse tema, nunca havia estudado isso antes. Mas a vida dá essas confirmações, aqui tem um caminho para você. E aí eu escolho se eu vou trilhar aquele caminho ou não. E talvez se eu tivesse fechado numa frase antes, ou num propósito definido antes, eu não estaria aberto para viver essas possibilidades, né? Então,
pô, faz sentido para mim nesse momento, então é o que eu vou fazer, né? Tá gerando aprendizado, tá gerando contribuição para outras pessoas, eu tô gostando de fazer, tá sendo divertido para mim, são algumas coisas que eu vou refletindo, né, se eu quero continuar num trabalho ou não. E eu fui abandonando vários trabalhos ao longo desses últimos anos. Quem me acompanha há alguns anos aqui sabe de coisas que eu comecei e já foram ficando pelo caminho, né, porque já não faziam mais sentido para mim. Então eu não tenho muito esse apego ao que eu já fiz, a quanto tempo eu já investi, quanto dinheiro eu já coloquei. O que importa é mais o que está vivo naquele momento, né? Nesse exato momento aqui. Então, essa é a forma como eu venho vivendo, sabe? Desenvolvendo coisas, aprendendo, criando experiências que façam sentido para mim. E mais recentemente, né? Eu comecei a sentir esse chamado, assim, ou esse desconforto com a minha falta de consciência política e com a minha falta de consciência social. Eu percebi que todos esses anos apesar de ter ajudado muitas pessoas com as coisas que eu escrevia, que eu falei, eu vivia por mim mesmo, sabe? Vivia meio que querendo me proteger do mundo, querendo me proteger da realidade dura que existe no Brasil, assim. E eu entendi que eu precisava conhecer mais isso, assim, precisava me dedicar, precisava investigar mais, assim. Aí eu fui buscar conhecer trabalhos que me tocavam, assim, de certa forma, né? Desde que seja conhecer e visitar aldeias indígenas, conversar com pessoas em situação de rua, foram coisas que eu fui entendendo que eu precisava compreender melhor, né? Toda a estrutura que existia do racismo no Brasil, enfim, eram coisas que eram doídas para mim, assim, difíceis de olhar, mas eu entendi que eram importantes para mim, né? E aí no ano de 2020, eu comecei a organizar minha vida de uma outra forma, assim, né? Eu falei, então, eu vou me organizar para trabalhar, ganhar o dinheiro que eu preciso para poder ficar 2 ou 3 meses livre para poder me dedicar a coisas que não vão me remunerar necessariamente, né? E aí eu comecei a organizar minha vida para lançar essa jornada de escrita e o dinheiro que eu ganhei na jornada de escrita me sustentar pelos meses seguintes para eu poder fazer coisas que eu achava que eram importantes, né? Então eu fiz isso, por exemplo, em 2020. Eu separei 3 meses para ir para Florianópolis para mergulhar na causa da população de rua. Então eu encontrei algumas pessoas que fazem um trabalho muito lindo lá e eu queria aprender mais sobre isso. E eu falei, então eu faço uma pausa aqui do meu trabalho para não precisar ficar trabalhando, gerando renda, tudo isso, para poder me dedicar a essas causas, né? Então essa foi a estrutura que eu fui criando, assim, né? De separar um tempo para poder me dedicar a alguns projetos, algumas causas, alguns estudos que eu acredito que iam me beneficiar como ser humano, né? Então eu estava fluindo super bem, eu falei, nossa, agora encontrei uma fórmula mágica de como viver, porque eu estava fazendo super bem, né? Ganhando um dinheiro legal, com liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar, sentindo que estava contribuindo socialmente também, fazendo um trabalho que eu gostava, tudo isso ia muito maravilhoso, assim, né? Isso aí, isso foi final de 2020, começo de 2021, falei, nossa, agora, sabe quando eu falei, cheguei lá, assim, quando você pensa, agora eu cheguei, assim, agora é isso, né? Cheguei. E aí, em março do ano passado, a gente foi afetado pelo Covid aqui na minha família, e meu pai pelo Covid, e meu pai ficou muito fragilizado, assim, ele sobreviveu, ficou 21 dias internado, mas ele ficou com muitas sequelas, né? E aí eu falei, cara, esse é o projeto agora, sabe? O projeto não é mais a população de rua, não é mais a causa indígena, o projeto é o meu pai, cara. Então eu venho dedicando os últimos anos para ajudar as pessoas, sabe? E agora, por acaso, tem uma pessoa que está precisando de ajuda que por acaso é meu pai aqui. Então é isso que eu vou fazer. E aí eu parei as minhas atividades para me dedicar para ele, né? E tem sido um processo super difícil, assim, porque meu pai está num processo super frágil, como eu falei, ele foi hospitalizado hoje, ele está dando entrada na UTI agora, né? Mas eu falei, cara, é isso, é o que tem que ser feito, né? Então, perceba que não tem diferença na escolha de cuidar do meu pai, na escolha de trabalhar com masculinidade, na escolha de fazer o curso de escrita, na escolha de trabalhar com população de rua, é simplesmente aquilo que eu sinto que tem que ser feito.
é o que vai me deixar em paz, é o que vai fazer eu conseguir dormir tranquilo. Cara, é o que eu tinha que fazer. Eu parei as minhas atividades, né? Parei as minhas atividades, a minha conta bancária foi reduzindo muito, sabe? Porque não era o mais importante. Depois vai ter momento para isso, sabe? Para eu poder fazer renda. Não que seja incompatível, né? Mas na minha realidade foi isso que aconteceu, entendeu? Pode ser que tem pessoas que conseguiriam fazer isso com renda passiva, com cursos no automático e tudo mais, não era o meu caso. Então eu vivo a minha realidade, sabe? É a minha história, que diz respeito a mim, sem me comparar com o que eu deveria e como funcionaria, né? E aí, assim, o meu pai sempre teve dificuldade, uma das grandes dificuldades do meu pai foi o fato de eu ter deixado o mundo corporativo. Porque para o meu pai, segurança sempre foi um valor muito importante para ele, né? Segurança, estabilidade. Então, ele sempre valorizou muito isso. Quando eu abri mão da segurança, foi muito doído para ele, né? Foi muito difícil para ele ver um filho que poderia ser, sei lá, um diretor de multinacional, tá ali vivendo uma vida completamente diferente, escrevendo coisas na internet, sabe? Que ele nem entende muito bem, ele nem tem rede social, nem sabe como funciona, né? Para ele foi muito difícil, assim. E aí, na primeira hospitalização dele, ele ficou 21 dias internado, né? E eu tive a oportunidade de ficar com ele todo o tempo que foi possível, desde que ele saiu da UTI, né? E aí eu estava junto com ele dele lá, já fazia uns 10 dias, assim. E aí meu pai chegou para mim e falou assim: agora eu consigo compreender o seu estilo de vida. Se você estivesse trabalhando numa empresa, você não ia poder estar aqui comigo, né? Falei, não, pai. Ele falou, obrigado por você ter feito essa escolha. E ali eu entendi, ali foi quando eu entendi que foi a confirmação real, total, oficial de que é isso, sabe? Não tem nada mais importante do que isso. Nada mais importante do que aquilo que a gente sabe que é o mais importante a ser feito, né? Não tem nenhum dinheiro que compre o tempo que eu pude dedicar durante esse 1 ano que eu tenho cuidado do meu pai ao que eu tenho vivido com ele. Nenhum dinheiro, nenhum dinheiro. Não podia me fazer uma proposta mais milionária para ser o presidente do Facebook, eu não iria, entendeu? Não iria, porque não faz sentido para mim. Poderia ser, entendeu? Algo que, nossa, mas a carreira, não importa, cara, não faz sentido para mim nesse momento. Não quer dizer que eu nunca vou fazer. Se quiser me oferecer, sei lá, de 2 anos, quando as coisas estiverem mais tranquilas, eu posso até considerar. Apesar de achar muito pouco provável, né? Mas naquele momento, né, eu fiz aquilo que tinha que ser feito, cara. Fiz aquilo que tinha que ser feito. Aí eu vou dormir em paz, vou dormir tranquilo, sabe? Então, eu tô contando essa história porque, para mim, o propósito nada mais é do que você viver em alinhamento e coerência com aquilo que você acredita que é importante que tenha que ser feito naquele momento. Não é um cargo bonito, não é uma missão bonita, não é redes sociais, não é a fama, não é o dinheiro, é você fazer aquilo que tem que ser feito, sabe? Então, às vezes, por exemplo, você é mãe, né, tem filhos, ou pai, tem muitas contas, muitas responsabilidades, e você sonha em viver da tua arte, que pode ser muito possível, mas às vezes o que a vida está te exigindo naquele momento é a responsabilidade financeira com aquelas pessoas. E aí tudo bem você seguir naquele trabalho que não é aquilo que você mais gosta, mas o que a vida está te exigindo é aquilo. Aí pode ser que você consiga se preparar para em algum momento fazer uma transição, para viver de uma outra forma, sabe? Eu realmente acredito que é possível, eu realmente acredito que dá, né? Mas tem o tempo para as coisas acontecerem, tem a realidade de cada um e tem o quão propenso você está a olhar para dentro e ressignificar algumas coisas dentro de você, sabe? E isso não é algo de um dia para o outro. Então, eu tô contando aqui uma história que, desde pedido de demissão até agora, durou 14 anos, né? Desde que eu decidi começar a escrever e me lançar, e realmente, quando eu sinto que eu falei, agora estou vivendo a vida que eu vim para viver, foram 2007 anos, né? 7 anos. E foram, acho que, 4 anos para eu começar a me estabilizar financeiramente, né?
ficar mais tranquilo, assim. Então, é uma faculdade, parece, sabe? Então, eu vejo que poucas pessoas estão dispostas a isso, a dedicar 4, 5, 6 anos para esse processo, antes de começar a querer ganhar dinheiro, a ficar famoso, ou fazer as coisas que deseja fazer. Então, assim, gente, para finalizar essa etapa aqui, essa é só a minha história. Não é uma fórmula, não tem os segredos do sucesso, não é um passo a passo, nem mesmo um guia, mas uma história. Agora vocês conhecem um pouco da minha história. Aí quando vocês olharem para os desafios de vocês, talvez vocês se lembrem de alguma coisa que eu fiz, de como eu lidei com algumas dessas situações. E acho que esse que é o poder de boas referências, assim, sabe? Eu me considero aqui uma boa referência para vocês, primeiro porque eu fui convidado para falar, né? Então acho que já deve ter alguma... para quem não me conhecia, pelo menos as pessoas que me convidaram, elas já deram uma credencial. Tinha até a minha foto aqui, né, na entrada aqui do Zoom, até que interessante isso, né? É esquisito isso, eu confesso, assim, né? Chegar aqui, tá todo mundo, tem minha foto grande, assim. Mas é o que é, tá bom? Então, assim, é uma boa referência, por quê? Porque eu sinto que eu consegui fazer uma transição muito bem sucedida, tá? Não muito bem sucedida porque eu ganhei muito dinheiro, ou porque eu tive muitas conquistas, ou prêmios, porque nem aconteceram tantas dessas coisas, assim. Mas eu sinto que foi uma transição muito bem sucedida porque eu vivo em paz. E não tem preço isso, viver em paz. Ter essa certeza de que eu estou fazendo o que eu devo fazer, estou fazendo o que eu posso fazer, o compromisso com a responsabilidade que eu tenho com aquilo que eu conheci, com aquilo que eu aprendi, com a minha própria história. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder contar um pouquinho para vocês e dividir um pouquinho dessas histórias e estou aberto para escutar um pouco de vocês, para quem quiser compartilhar, perguntar, enfim. Não sei como é que vai ser para ti agora, Júlia, se você quiser puxar aqui, mas é isso, gente. Obrigado, agradeço muito pela escuta de vocês, pela escuta atenta de vocês. Espero ter sido útil. Uau! Fazer o que tem que ser feito. Me tocou bastante essa frase. E como é gostoso, como é inspirador ouvir tua história, Gustavo. Um ser tão jovem, com tanta coisa para ensinar e para mostrar. E aí agora, enquanto a gente assenta um pouquinho do que o Gustavo nos trouxe, né, que com certeza tocou todo mundo aí, eu quero chamar a Pri para falar um pouquinho da universidade. Não um pouquinho, mas o suficiente para trazer um pouco dessa iniciativa, né, dessa iniciativa tão bonita que nos inspira também. Vai lá, Pri. E aí, também chamando, né, para interação, depois tem mais um tempinho com o Gustavo para perguntas e respostas. Ou se alguém quiser também trazer um pouco do que reverberou, né, diante dessa fala. Então, também sintam aí se quiserem trazer. É com você, Pri. Boa noite a todos, novamente. Depois dessa fala inspiradora do Gustavo, muito sincrônico, porque quando a gente começa a repensar um pouco, né, da trajetória da gente, muita coisa vem à tona e a fala do Gustavo trouxe para mim algumas lembranças, né? E muito interessante porque em vários momentos o Gustavo falou de coisas que para nós aqui na Universidade do Propósito é absolutamente pertinente, importante, né? Eu vou relembrar a primeira fala aqui da Julie também apresentando a nossa universidade,
que é uma plataforma de sustentação da vida alinhada ao propósito. Então, nós oferecemos, nós colocamos à disposição das pessoas que chegam até nós esse serviço, né, de apresentar não somente essa possibilidade viva, né, da gente confiar e seguir a nossa intuição, o nosso coração e colocar nossos dons e talentos a serviço, né, a serviço da construção dessa nova sociedade que está aí pedindo passagem, né? E ela pede passagem por meio de cada um de nós, que confia, né, nesse chamado. E eu vou trazer um pouquinho mais da nossa UP, como a gente chama, da nossa universidade, que foi criada justamente para apoiar, né, resgatando aqui também o início da fala do Gustavo, que ele disse, né, que às vezes não é muito fácil caminhar quando a gente começa a perceber coisas, né, e aí ele citou isso mesmo, né, de ir dormir, como é que a gente vai dormir com isso, né, tem alguma coisa que está pedindo para a gente, né, uma manifestação, né, e a gente criou esse espaço para te auxiliar, né, a te apoiar nesse caminho de questionamentos e de mudança de rota mesmo, né, de ajuste, de reajuste de rota, porque quando a gente começa a se questionar, muita coisa vem à tona. E a Universidade do Propósito criou, né, uma série de serviços que te auxiliam nessa mudança, nesse ajuste, nesse reajuste de rota, a partir de metodologias que foram desenvolvidas, né, para te apoiar. A gente apresenta aqui, inclusive, a Jornada do Propósito 1 e 2, jornadas estas que foram criadas aí já faz um tempo e que foram, assim, ao longo de um caminho, né, já bastante sedimentado, né, assim, deu muita vazão para que pessoas pudessem, né, repensar suas vidas, reajustar seus caminhos. E essa jornada do propósito 1 e 2, que foi criada pelo Tiago Maciel, faz parte do nosso trabalho, do que a gente apresenta para te apoiar nessa mudança. O workshop para a prosperidade, o workshop Propósito e Natureza, são também workshops que foram desenhados para que você possa repensar aspectos da sua vida, da sua relação com a vida, né? Os grupos de estudos da Universidade do Propósito também apresentam momentos onde você pode compartilhar os sentimentos que vêm à tona a partir desse momento de questionamento, né? Outro serviço que nós oferecemos dentro da universidade são as meditações diárias, né? As meditações onde a gente abre espaço para que você entre em contato com o silêncio, né? São as meditações mais, digamos, tradicionais. Tem as meditações ativas, a Heart Chakra, Kundalini, onde a gente entra em contato com a meditação, mas antes a gente, né, ativa determinadas forças dentro de nós para poder entrar nesse lugar de silêncio. E também essas aulas abertas ao público para conhecer a universidade, para a gente trazer essas pessoas inspiradoras, essas pessoas que têm essa coragem, né, de seguir a intuição e mudar
a sua maneira de lidar com a vida. Esses serviços que nós oferecemos aqui na Universidade do Propósito, eles podem ser acessados a partir do momento que você entra em contato com a gente e escolhe um desses planos que nós oferecemos, porque todos esses serviços são oferecidos nos 3 planos, nas 3 possibilidades que você tem de permanecer em contato com essa plataforma, tá? Então, por exemplo, o plano 1, de 12 meses, você vai ter uma permanência de 12 meses nessa plataforma digital, onde você vai acessar todos esses serviços, né, as jornadas, os workshops, os grupos de estudos e as meditações. E se você quiser continuar conosco, você pode ir renovando esse plano, tá? Dentro desses 12 meses, você pode desfrutar de todos esses serviços que nós colocamos à disposição de todos vocês, que se inscrevem nesse plano de 12 meses. O plano de 6 meses, qual é a diferença para o plano de 12 meses? O período de permanência, tá? E você vai desfrutar de todos os serviços, claro, pensando que nesses 6 meses você vai conseguir fazer determinadas coisas. E o plano de 3 meses também são oferecidos todos os serviços que eu falei anteriormente, só que num período de 3 meses, tá? Então, a diferença é o período de permanência nessa plataforma, e se você tem vontade de experimentar, estar em uma comunidade que se apoia, que apoia essa sua vontade de mudar a rota da sua vida, de ajustar determinados aspectos aí que você sente que precisam ser revistos, vistos, estudados. Essa é a nossa proposta dentro desse trabalho, que é estar em uma comunidade que se apoia para que você possa realmente colocar seus dons e talentos a serviço e auxiliar na transformação, né, de tudo que a gente vê exteriormente, né? Tudo que a gente transforma dentro se manifesta fora, e a gente acredita que é possível viver dessa maneira, alinhada com os nossos dons e talentos. E se vocês quiserem depois fazer mais perguntas sobre a universidade, a gente vai respondendo, ou mesmo se vocês quiserem visitar a nossa página web e também a nossa rede social, o Instagram, para receber um pouquinho mais de informação e para nos enviar perguntas também por ali, por favor, sintam-se à vontade. E muito obrigada. Grata, Pri. Então, agora a gente tem alguns minutos com o Gustavo para responder algumas perguntas que surgiram aí no chat. Vou ler elas, vou ler as 3. E aí o Gustavo responde aí. Como foi o seu caminho do pensar para o sentir? O que você recomenda para nós testarmos, para abrirmos esse canal? Essa é a primeira. A segunda é, quando percebeu a relação dinheiro versus atenção, amor do seu pai, além da consciência, o que mais pode compartilhar conosco? Foram as suas atitudes que mudaram? Durante esses 4 anos iniciais da sua jornada, pelo que disse, ainda não conseguiu atingir uma estabilidade financeira. O que passava pela sua cabeça? Vamos lá. Vai lá. Não são perguntas tão simples de serem respondidas, né? Para cada pergunta, daria para fazer mais uma palestra de
40 minutos aqui. Vou tentar simplificar algumas coisas e dar alguns destaques, assim, né? Eu acho que o caminho do pensar para o sentir tem sido muito por experiências, sabe? Então, no começo eu fiquei muito viciado em leituras de todos os livros de espiritualidade, de autoconhecimento e tal, e eram maravilhosos para mim, porque eram algumas confirmações que eu estava buscando, né? Mas eu ficava, às vezes, girando só ali, e eu não estava trazendo para a experiência prática, né? E aí eu passei a escolher experiências, né? Experiências era o quê? Desde experiências de autoconhecimento, como participar de algum retiro, de alguma imersão desse tipo, experiências de autoconhecimento com terapias, com massagens, todo tipo de coisa que me tirava um pouco da cabeça, sabe? Aquilo que fazia eu vir para o corpo, tipo dança, coisas que faziam eu vir para o corpo mesmo, né? Essas eram coisas que me ajudavam bastante, assim. Meditações ativas, eu vi que tem aqui na universidade que tem meditação ativa, eram coisas que me faziam trazer mais pro meu corpo, assim, né? Criar essa conexão com o corpo, assim. E aí, o que para mim foi muito fundamental foi os encontros do Brotherhood, porque nos encontros do Brotherhood eu pude transformar, porque assim, existia um bloqueio do meu sentir, que eram todas as crenças que eu tinha sobre masculinidade, né? Porque eu, como homem, não posso sentir, né? Então, eu carregava isso muito forte, né? De que o homem tem que dar conta, o homem não pode fraquejar, não pode ser vulnerável. E aí eu precisei trabalhar muito esses entendimentos, assim, de que, cara, eu mesmo eu posso ser um homem sensível sem perder a minha força, sabe? Eu posso acessar a minha sensibilidade, eu posso expressar as minhas emoções sem deixar de ser homem. Então, foram várias coisas que eu percebi que não conseguia fazer, né? Porque esbarrava nessas crenças. Aí criar esse espaço onde a gente podia conversar, trocar sobre isso, trabalhar esse lado da minha sensibilidade, foi me ajudando a sair um pouco do controle que a minha mente estabelecia sobre a minha própria vida, para me permitir ser atravessado pelas experiências que eu estou sentindo, assim. Então, hoje, por exemplo, foi um dia muito, muito difícil para mim, assim. Eu chorei muito durante o dia, assim. E eu não fiquei pensando que não deveria, ou que eu tenho que aguentar, ou que o homem não chora. Tipo, eu vou deixar isso aqui fluir por mim, assim, sabe? Mas é um processo, que não foi de uma vez, né? Como eu falei, foram anos passando por várias coisas, né? Enfim, para trabalhar e desbloquear essas couraças que eu fui criando, porque a falta de sensibilidade e dificuldade de sentir, ela passa por essas couraças que são criadas, né? Que impedem a nossa expressão, assim. Então, isso é algo que eu sinto que é importante para mim, né? Sempre me permitir viver a experiência, ser atravessado pela experiência e não me proteger dela, né? Olhar para os meus medos, sabe? Encarar os meus medos, tomar coragem de ter conversas desagradáveis, conversas difíceis. Tudo isso vai ajudando a abrir espaço interno, né? Então, essa foi a primeira, assim. A segunda pergunta sobre a relação do dinheiro e a atenção. Foram atitudes que mudaram. Então, todas as mudanças de crenças, elas só funcionam se mudar a atitude, né? Eu não acredito que você mudou só no pensamento e as coisas mudam automaticamente, assim. Elas têm que mudar em termos de atitude. E, então, tomar consciência disso fez, por exemplo, eu colocar uma energia maior, assim, no meu trabalho, sabe? Realmente querer, assim, e não contar com essa reserva que eu tinha, assim, É tipo assim, eu sinto que assim, eu ter o pai que eu tive, né, ter um privilégio que eu sinto que é de poucas pessoas, de ter um pai presente e participativo na vida, e com uma estrutura financeira estável, assim, né? Então, eu sempre soube que se me faltar dinheiro, eu vou pedir para meu pai. Essa que era o entendimento que eu tinha. Muita gente não tem, a maioria das pessoas não tem esse processo. Então, isso fazia com que eu não me preocupasse tanto se por acaso acontecer alguma coisa, sabe? Porque aí eu sei que eu posso pedir ajuda para ele. É tipo assim, o exemplo que eu dei é tipo jogar, ter esse pai que eu tive assim, é tipo jogar futebol com um bom goleiro, né? Mas joga com um bom goleiro, a defesa pode arriscar um pouco mais porque sabe que está garantido ali, porque tem um goleiro bom que vai pegar. Agora, se você tem um goleiro que não é bom,
um goleiro frangueiro, você sabe que você não pode vacilar, né? Porque o time de você não pode chutar no gol. Então, essa que é a situação, né? Então, eu mudei a minha chave e falei, cara, eu não posso depender disso, assim, eu vou fazer tudo que eu precisar para ter as minhas reservas para nunca chegar nesse estado de ter que precisar pedir para ele. E isso foi mudando bastante, né? Então, como eu falei, isso é a minha história e eu tenho consciência de que de que vem de um lugar de bastante privilégio, né? Mas entre isso teve várias pequenas atitudes que eu fui mudando em relação à minha relação com o dinheiro para conseguir honrar também toda a história que eu vivi e não ter vergonha, né? Não ter medo, não achar que o dinheiro não é legal, dinheiro é sujo, de pessoa rica, todas essas outras crenças que vieram muito carregadas também. E era como se a dificuldade também era um pacto com meu pai, sabe? Meu pai tem uma estrutura financeira boa, mas a custo de muito sofrimento, né? Meu pai, ele cresceu trabalhando na lavoura de café, filho de imigrantes japonês, então tudo veio muito suado, muito sofrido. E eu tinha um pacto com meu pai de tudo tinha que ser muito difícil, assim, para eu honrar ele, né? Então, uma forma de honrar o meu pai era fazer as coisas serem difíceis para mim, né? E achar que tudo tinha que ser pesado e não conseguia viver com leveza. A partir do momento que eu fui me permitindo viver com um pouco mais de leveza, a minha relação com o dinheiro foi ficando mais leve também. E aí, ficando mais leve, ela vem com menos preocupação. Com menos preocupação, eu consigo desfrutar mais, né? E aí, eu consigo sentir mais gratidão, fico menos preocupado, tenho assim, menos dúvida, né? Eu acho, sabe? Então, é nesse lugar, assim, sabe? E aí, a última pergunta aqui então, aí, nesses 4 anos, quando eu não tinha essa estabilidade, assim, eu não cheguei a eu tive dificuldades antes de escrever meu livro, né? Dificuldade financeira que eu precisei pedir dinheiro emprestado para o meu pai, assim, foi uma grande vergonha, assim, para mim. Eu me senti muito envergonhado, né? De ser um homem adulto e não estava conseguindo pagar as minhas contas. Mas eu entendi que isso era uma coisa da minha cabeça, assim, sabe? Que eu ficava tentando provar o meu valor e entrando em dificuldade quando eu podia estar aberto à ajuda, né? Então, acho que pedir ajuda não é algo que é ruim, sabe? Hoje eu não vejo como algo ruim, assim, eu vejo como algo que você pode, para algum amigo, para um irmão, uma irmã, para um familiar, sabe? Eu não acho que é um problema, porque eu acho que o sistema financeiro é muito desafiador mesmo, assim, esse mundo capitalista é muito difícil, né? É desafiador, é um dos maiores desafios da nossa sociedade. Então, honrar esse desafio também, sabe? Não achar que você tem menos valor porque talvez você não esteja ganhando o dinheiro que você gostaria, porque eu acredito que é desafiador para todo mundo. Algumas pessoas tiveram uma facilidade ou por sorte, ou por receber a instrução adequada, ou por, enfim, qualquer coisa que não necessariamente é o que vai acontecer com todo mundo. Então, saber que a dificuldade financeira faz parte da vida e aceitar isso me ajudou a ficar mais em paz com ela também, sabe? De não ter vergonha, assim, né? Mas o que eu sentia, às vezes, era medo, era uma angústia de não saber, de duvidar e tudo mais, né? E isso foi me fazendo muitos aprendizados, né? Eu sinto que eu considero que eu tenho uma relação bem saudável hoje com o dinheiro e a situação que mais me ensinou foi ficar sem dinheiro, porque o que eu mais tinha medo aconteceu. E aí, quando aquilo que você mais tem medo acontece e você percebe que você continua vivo, ele não tem mais o mesmo efeito, né? Porque existe essa ilusão de que, nossa, se eu ficar sem dinheiro, eu vou morar embaixo da ponte, vou morrer de fome, vou morrer de fome, né? Então tem essa ideia. Não aconteceu nada disso, entendeu? Eu precisei só ter um pouco de humildade para pedir ajuda, para aceitar ajuda, para às vezes não ir no rolê que eu gostaria de ir, sabe? Às vezes recusar algumas coisas, porque eu falei, cara, eu vou ficar em casa porque eu vou economizar esse dinheiro e não ficar me sentindo mal ou me sentindo menos valioso por isso, sabe? Eu acho que tudo passa por cada um sentir e saber o próprio valor que tem, né? Então, hoje eu sei o valor que eu tenho. Eu sei o valor que eu tenho porque eu sei que eu sou único, sabe? Que não tem ninguém igual a mim. Então, pode ser que algumas pessoas queiram fazer a mesma coisa que eu faço, elas nunca vão fazer igual eu faço. Porque só eu sou capaz de fazer o que eu faço. Porque só eu vivi a minha história, só eu sei o que eu sei, só eu me expresso da forma como eu me expresso, entendeu? Então, entender isso me fez conseguir me posicionar diante
do tabuleiro da vida, assim. Eu sei quem eu sou, né? Eu sei o meu lugar, assim, eu sei o valor que eu tenho. Então, não tem ninguém que vai me dizer que eu não tenho valor. Eu só que tenho essa capacidade de dar, conceder esse poder para outras pessoas, sabe? De elas dizerem que não vale, aquilo que eu cobro não vale, por exemplo. Eu sei o quanto vale aquilo que eu cobro, eu sei o valor que eu entrego, eu sei o quanto agrega aquilo que eu faço, entendeu? Eu tenho muita consciência disso, assim. Então, isso me coloca num lugar de muita tranquilidade, sabe? De lidar com isso, mas isso só aconteceu porque eu precisei romper várias dessas camadas de medo, de arrogância e toda essa fantasia, essas caraminholas da mente, né? Vamos lidar com a vida como ela é, sabe? Vamos lidar com a vida como ela realmente é, aceitar as situações da vida, não lutar contra a vida, não querer que tenha assim, eu queria que fosse diferente, cara, é, o que você tem hoje é o que você tem que viver, a situação é essa, sua conta bancária é essa, não vai aparecer dinheiro se você ficar reclamando, não vai, as coisas não vão mudar, entendeu? Porque hoje é o que você tem para viver, e aprende a viver essa experiência que você não precisa mais dela. Então, eu sinto que a fase de perrengue financeiro foi um aprendizado para mim, porque eu aprendi as lições, sabe? Que me trouxeram bastante humildade, bastante pé no chão e um senso de alto valor, né? Então, é isso que eu aprendi. E eu acho que ninguém tem que ter vergonha nenhuma disso, sabe? Ninguém tem que ter vergonha nenhuma disso, porque a realidade é dura, essa que é real, entendeu? Então, eu não acredito nessa coisa fantasiosa da vida com propósito, dos nômades digitais que viajam e que trabalham do notebook de 20 mil reais na Indonésia, sabe? Elas podem viver isso, sim, mas eu não acho que é para todo mundo isso. Eu acho que é para quase ninguém, na real, entendeu? Mas cada pessoa pode viver aquilo que ela quiser, só que a gente tem que entender que a realidade financeira, social, essa consciência de classe, né, que a gente tem que ter, que não funciona para todo mundo assim, entendeu? Então eu fui entendendo isso e fiquei em paz comigo mesmo, assim, com a vida que eu levo, né? Eu sou um cara de hábitos muito simples, assim, não vou em restaurante caro, sabe? Não ando com carro caro, faço as coisas de uma forma muito simples, assim. Não é que eu não acho que eu mereça ou que eu não possa, é que simplesmente o que eu tenho hoje é suficiente. Pode ser que mais para frente eu precise de algo a mais, né? Mas hoje o que eu tenho é suficiente para viver a vida que eu vivo. Então, esse é o entendimento que eu tive. Grata, Gu. Tem mais uma perguntinha, mas que eu creio que já foi respondida com tua fala aqui, mas eu vou ler ela de qualquer forma, se você quiser complementar, que é como acessar a confiança de que receberei hoje o que preciso hoje e que não preciso acumular. Você não precisa também só pensar que você vai receber hoje o que você precisa hoje e não acumular. Você pode acumular, você pode juntar, se fizer sentido para você. Então, o meu aprendizado dos últimos anos foi algo que eu nunca tinha conseguido fazer na minha vida toda, justamente pelos conflitos que eu tinha na minha relação com meu pai, que foi juntar dinheiro e investir, assim, coisa que eu não conseguia, assim, não conseguia, não fazia sentido para mim e tal, eu não queria e tal. Eu falei, cara, o meu aprendizado dessa fase é isso, guardar dinheiro, investir para eu poder fazer, fazer algumas coisas que eu quero para minha vida, assim, né? Então, foi, por exemplo, o que me permitiu ficar esse tempo tranquilo esse ano, me dedicando mais aos cuidados com meu pai, assim, né? Então, eu nem sabia para que era, mas eu sabia que isso ia acontecer. Então, é mais entender, sabe, qual é a tua fase mesmo. Não precisa viver, não é legal também viver no fio da navalha, assim, só esperando cada dia entrar o dinheiro que você precisa para pagar a conta no dia que vence o boleto, sabe? Não é legal, assim. Eu acho que é possível, mas se você puder ter uma reserva, né, e é melhor, entendeu? Se você tiver uma reserva maior, você vai poder ajudar mais pessoas também. Então, eu sinto que isso me ajudou bastante também a fazer as pazes com a minha prosperidade, foi destinar sempre uma verba para ajudar a pessoa, sabe? Para contribuir com projetos, assim, porque aí eu sinto que o dinheiro que eu ganho não é só meu. E um dos conflitos que eu tinha era um certo conflito de achar que eu estava sendo egoísta. E aí hoje eu sei que o dinheiro que eu ganho não é só meu, né?
Então, ele tá comigo hoje. Ele passa por mim, assim, mas não é só meu. Então, o entendimento disso me ajudou a ficar mais em paz também com essas questões, sabe? De poder sentir que eu estou contribuindo mais de outras formas também. Então, esse tema do dinheiro acho que vale um encontro só sobre ele, assim, né? Então, eu tentei falar de uma forma meio abrangente, sem ser superficial, mas não com a profundidade que eu sinto que esse tema merece, né? Então, eu acho que foi mais para conseguir dar alguns entendimentos, mas é algo que eu mesmo quero elaborar melhor para poder transmitir melhor esse aprendizado, porque eu não costumo falar sobre isso, né? Não é um tema que eu hoje tenho vontade de falar sobre esse assunto. Pode ser que em algum momento eu sinta que agora eu quero começar a falar sobre isso, né? Até porque eu sinto que eu ainda estou num processo de aprendizagem sobre muitas coisas, né? Como eu falei, toda essa questão dos investimentos tem sido mais recente para mim. Então, eu não sou a pessoa mais especialista para falar sobre isso. Eu tenho amigos, conheço pessoas que aprenderam muito mais coisas do que eu sobre isso e eu estou buscando aprender com eles também. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que essa questão do propósito sempre esbarra nessa questão financeira, então é um tema que tem que ser sempre conversado. E que a gente possa perder o medo de falar sobre dinheiro, sabe? Perder o medo de conversar sobre isso, assim. Então, incentivo que vocês conversem sobre isso, sem medo com as pessoas, enfim, dentro dos seus próprios limites, respeitando os seus limites também. Então, a gente está chegando aí na nossa hora e agradecer aí as mais de 80 pessoas que passaram, né, nesse momento aqui e dizer que eu saio assim com o coração bem inspirado assim e bem é muito lindo te ouvir, Gustavo, muito grata mesmo. E aí, algo que o Gu não falou foi também de um aspecto bem importante da vida dele, que é a música. E convite é se ele quer cantar um pouco para a gente. E que a gente possa, nesse momento, direcionar todas as vibrações positivas e todo o amor para a recuperação do pai dele. Que a gente possa aí fazer uma roda de boas vibrações. Sim. Que legal. Obrigado, Júlia. Gratidão. Agradeço muito por essas vibrações. Certamente vão ser muito boas para ele, para todos nós aqui, né? Eu esqueci de falar sobre a música, justamente porque são várias coisas, né, que acontecem na vida, assim, e eu tentei fazer um recorte, né, mas a música é algo que eu ainda venho trabalhando, assim, sabe? Eu comecei a compor músicas alguns anos atrás e eu nunca me senti músico, sabe? Nunca senti que eu poderia compor ou cantar e tudo mais. E aí é isso, a vida foi me senti que eu consegui compor umas músicas legais que algumas pessoas gostam e aí elas pedem para eu cantar. Então aí eu falei, então beleza, né? Então pedindo eu vou cantar, né? Então não me ofereci aqui para cantar, né? Mas eu falei, vou cantar aqui. E a Julie me pediu, então tá bom. E eu sempre gosto de escrever músicas assim que tenham uma mensagem, assim, que consigam dizer de uma forma que as palavras não alcançam, só as palavras escritas, né? E às vezes a melodia ela ajuda a entrar em lugares no coração das pessoas que um texto às vezes pega só no racional, assim. Então, eu vou cantar uma música que fala um pouco sobre esse desejo de ser livre. Eu acho que cada um tem assim nessa busca pelo propósito, esse desejo de ser livre, de viver uma vida com mais sentido, com mais significado. Eu tirei o fone aqui para não pegar no violão. Vocês estão me escutando bem aí?
amanhecer, somente ser. Quero recordar no bem viver e sonhar no anoitecer. Quero ser quem sou, quero me lembrar, cantar, dançar, viver o amor. Perdoar, deixar pra trás tudo aquilo que me faz sofrer. Libertar e expressar a verdade que eu quero viver. Vou voar no céu azul, mergulhar nessa imensidão. Vou sentir o meu coração bater forte nessa vibração. Vou voar e aprender, confiar na minha direção. Recordar quem sou, quem eu quero ser. Viajar, mergulhar, amanhecer, somente ser. Quero recordar o bem viver e sonhar no anoitecer. Quero ser quem sou, quero me lembrar, cantar, dançar, viver o amor. Perdoar, deixar pra trás tudo aquilo que me faz sofrer. Libertar e expressar a verdade que eu quero viver. Vou voar no céu azul, mergulhar nessa imensidão. Vou sentir o meu coração bater forte nessa vibração. Vou voar e aprender, confiar na minha direção. Recordar quem sou, quem eu quero ser. Vou voar no céu azul, mergulhar nessa imensidão. Vou sentir o meu coração bater forte nessa vibração. Vou voar e aprender, confiar na minha direção. Recordar quem sou, quem eu quero ser. Recordar quem sou, quem eu quero ser. Recordar quem sou, quem eu quero ser. Obrigado, gente. Gratidão. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder ser escutado. Obrigado pela confiança. Obrigado, Ti, por começar aqui esse trabalho maravilhoso aqui. Obrigado para toda a equipe aqui da universidade e a cada uma das pessoas que estava aqui escutando. Obrigado pelo tempo de vocês, pela escuta, pelo carinho. E a gente segue caminhando junto aí. Temos muito trabalho a fazer aqui ainda. Uhul! Vamos tirar uma foto todo mundo, povo, com os coraçõezinhos e com o melhor sorriso.
Então, para a gente finalizar, convido para a gente fazer um minutinho de silêncio para assimilar e receber no coração. Gratidão, pessoal.